Boa tarde, pessoal. Boa tarde! Vocês almoçaram, né? Bom, a gente vai contar uma história hoje para vocês um pouco diferente. Talvez vocês já tenham ouvido, alguns não. É a história da independência do Brasil. Ela aconteceu lá em 1822. Mas não precisa ficar preocupado em marcar essa data agora não. Foi no dia 7 de setembro de 1822. E aí todo 7 de setembro a gente vai comemorando esse dia da independência, que é um dia muito importante para todo brasileiro. A gente vai fazer uma brincadeira chamada Viagem Imaginária. O que é isso? Uma brincadeira em que eu vou contando uma história para vocês e os personagens vão começar a aparecer aqui e a gente vai não só ouvir a história, como ver, é como se fosse funcionar como um teatro. E vocês vão ver a história acontecendo aqui, esse fato que foi a independência do Brasil. Tá bom? Certo? Então tá bom. Agora vamos prestar atenção, ok? Então vamos lá. Há muito tempo atrás, quando o pai de Dom Pedro esteve no Brasil, Dom João VI, ele ficou durante um período aqui e ele teve que voltar para Portugal. Nessa volta para Portugal, ele deixou o filho dele, Pedro, que mais tarde tornou-se Dom Pedro I. Então ele deixou Pedro aqui como príncipe regente. Ele que era a pessoa que pegava e tomava conta, era como se fosse o presidente do Brasil hoje, só que muito mais importante, né? E aí o que aconteceu? Dom Pedro começou a ficar aqui, os portugueses, Dom João ficou fora do país, e aí ele começou a não poder tomar conta do Brasil, né? O pai do príncipe começou a não poder mais tomar conta do Brasil como ele tomava antes. E aí começaram a acontecer aqui alguns problemas, que os portugueses ficavam sabendo através de cartas que eram enviadas aos ministros. E aí o ministro começou a trazer o primeiro problema para Dom João VI. Fala, ministro. Acabo de receber informação do Brasil e não são das melhores. Então conte logo, porque eu quero saber o que está acontecendo nas terras lá regidas pelo meu filho. O povo brasileiro não está muito satisfeito com a forma de governo que nós portugueses temos imposto a eles. Temos relatos de insatisfação de portugueses de várias províncias, uma crescente hostilidade entre o povo brasileiro e nós portugueses. Tá certo, mas por que será que esse povo brasileiro reclamava tanto, né? De que esse povo reclamava tanto? Então vamos ver aí o que acontecia. O que acontecia? Portugal, apesar de Dom João ter voltado para Portugal, ele deixou aqui um grupo de pessoas que teoricamente, teriam tomar conta do Brasil para ele. E aí, as forças mais poderosas, o exército, as riquezas do Brasil eram mandadas de volta para Portugal, eram mandadas para Portugal e não voltavam mais para o Brasil. E aí as pessoas mais importantes, mais influentes eram os portugueses. Os brasileiros não estavam muito satisfeitos com isso, né? Eles queriam ter o mesmo poder, queriam também serem os militares, terem o poder aqui, muito mais poder do que tinha a corte de Lisboa, a corte portuguesa. Então Dom Pedro tinha que tomar uma postura. Um dia ele conversando com a esposa dele, com a imperatriz, eles começaram a ter uma ideia do que eles poderiam fazer para que o Brasil pudesse começar a mudar. Imperatriz, o povo brasileiro está muito insatisfeito com o modo que Portugal tem tratado todos. Preciso encontrar medidas para tentar contornar esses problemas. Mas, imperador, que medidas poderias tomar? Sei lá, irei diminuir as despesas do governo e abaixar os impostos. E principalmente, diminuirei a influência de Portugal sobre os nossos manos. E tentarei aumentar e pelo menos igualar o número de militares, para não sermos mais minoria no poder. Está certo, senhor. Quem sabe assim teremos um povo mais tranquilo e satisfeito. Pois é, o que aconteceu? Dom Pedro resolveu que tinha que fazer algumas mudanças, só que essas mudanças iam afetar mais tarde a Portugal. Portugal não ficou muito satisfeito porque ele começava a perder riqueza e começava a perder poder dentro do país, aqui no Brasil. E aí começaram novamente a receber novas cartas lá em Portugal, e lá vinham os ministros de novo perturbar Dom João VI. Fala, ministro! Majestade, o povo brasileiro não está satisfeito. Cada dia está mais insatisfeito com a presença do povo português nos seus solos. Não, peraí. Então quer dizer que tem mais conflito lá? Era mais conflito que acontecia, né? Sim, majestade. E vosso filho, o príncipe regente, acabou de tomar medidas muito conflitantes com
com nossos objetivos de manter o Brasil como colônia portuguesa. O Senhor terá que tomar medidas mais energéticas se quisermos realmente manter o nosso domínio local. Tá bom, tá bom. O que aconteceu? Então, Dom Pedro, como mudou, começou a mudar as coisas, ele começou a mandar aqui no Brasil, começou a chegar lá em Portugal aquelas informações de que ele estava vetando as coisas que o rei mandava. O que aconteceu? O rei pegou e falou assim, olha, vamos baixar um decreto, nós vamos mandar trazer, Dom Pedro vai voltar para Portugal, ele vai perder o poder ele vai ter que entregar o governo do Brasil e a gente vai lá e vai dominar. Vamos dominar Portugal, vamos dominar o Brasil e voltar a permitir que a corte de Lisboa, a corte portuguesa, volte a reinar em Portugal, no Brasil normalmente como era antes e mantinha o Brasil como colônia portuguesa. A coisa não ficou muito bem para a forma que Dom Pedro vive. Ele chamou seus ministros. Imperador, temos mais notícias vindas de Portugal. Dom João, vosso pai, exige sua volta imediatamente. Entregue à corte brasileira, à corte portuguesa. Não retornarei mais a Portugal. Fundaremos aqui o Partido Brasileiro. Mandem protestantes a Portugal, pedindo a minha permanência no Brasil. E como é assim, para o bem e toda a felicidade gerada na nação, eu digo ao meu povo que eu fico. Esse era o dia 9 de janeiro, o dia que aconteceu isso, que hoje, não sei se vocês já ouviram falar de um dia chamado Dia do Fico. Quem ainda não viu isso, mais à frente, vocês vão conhecer o Dia do Fico. Foi o dia em que Dom Pedro I falou que não voltaria mais a Portugal, ficaria para sempre no Brasil. Com isso, com essa ordem de Dom Pedro, com essa decisão de Dom Pedro de ficar, lá veio o ministro de novo conversar com Dom João. Fala, ministro! Majestade, o príncipe regente nos informou que não retornará mais a Portugal. É mesmo? Então mande ordem expressa dizendo para ele voltar, manda uma guarda ir lá e trazer ele de volta. Ministros! Preciso iniciar a organização política no Brasil. A partir de agora, as ordens do parlamento português só devem ser cumpridas depois de autorizadas por mim. Vamos convocar uma Assembleia Constituinte e, a partir de agora, as tropas portuguesas que tentarem desembarcar nos portos brasileiros serão consideradas como inimigas e tratadas como tal. O que aconteceu? Dom Pedro ficou furioso. E aí ele falou, olha, a partir de agora, os portugueses aqui são considerados inimigos. As tropas que estiverem aqui no Brasil vão ser presas e mandadas de volta para Portugal. O que aconteceu? Essa notícia chegou lá em Portugal de novo. Lá veio o ministro reclamar outra vez. O ministro só reclama. Majestade, Fala, o regente está convocando uma Assembleia Constituinte no Brasil, também declarando que a partir de agora, nossas tropas em solo brasileiro serão consideradas inimigas. Tá bom, ministro. Tá bom. Dom João já estava perdendo a paciência com aquele ministro. Ministro, faz uma carta, manda prender Dom Pedro e manda ele vir embora de volta para cá. E assim foi feito. Foi mandada uma carta, mandando prender Dom Pedro. E aí, um dia Dom Pedro estava indo para São Paulo, passeando para São Paulo, né? E quando ele estava voltando de São Paulo, junto com os soldados dele, bora soldados, vamos tomar conta de Dom Pedro. Dom Pedro estava lá passeando, aí voltando de São Paulo, junto com as tropas. O que aconteceu? Chegou os soldados portugueses e vieram prender, pegar Dom Pedro e trazer de volta para Portugal. Ó príncipe regente, temos ordem do seu pai para te levar de volta a Portugal. Pois voltem à corte portuguesa e digam ao meu pai que não voltarei mais a Portugal. Mas nossa ordem é de te retornar a Lisboa. Então diga à corte portuguesa que aqui, às margens desse riacho, declaro o Brasil independente de Portugal e da corte portuguesa. Independência ou morte! Foi assim, em São Paulo, no estado de São Paulo, às margens de um rio chamado Ipiranga, que foi declarado no dia 7 de setembro de 1822 a independência do Brasil. E essa é uma data muito importante para todos os brasileiros, por isso que a gente comemora sempre. Tá certo, gente? Vocês entenderam? Então vamos vir aqui contar para mim de novo. Brincadeira. Obrigado.